Muito bom dia, boa tarde, boa noite, meu irmão. Como é que você tá? Tudo tranquilo, meus queridos? Continua a nossa resolução de prova do Enem. Questão 149, lembrando que eu estou na prova azul, tudo bem? Então, questão 149, provinha azul. Temos a questão sobre mediana, competência 7, estatística na veia, hein? Tivemos muitas questões de mediana nessa prova. E essa daqui, confesso que as questões que a gente teve de mediana, elas não foram difíceis. Elas foram mais em cima da pegadinha bem específica. Você percebe que a outra questão que teve de mediana também foi em cima de pegadinha. Essa tem pegadinha também. Então, o que eu quero trabalhar com você? Bora ver como é que resolve isso aqui? Jeito de máquina. Rápido, vamos lá. Uma das informações que pode auxiliar no dimensionamento do número de pediatras que deve atender na UBS é o número que representa a mediana da quantidade de crianças por família que existe numa região sob sua responsabilidade. O quadro mostra a distribuição das frequências do número de crianças por família na região da responsabilidade de uma UBS. O que nós temos aqui? O número que representa a mediana da quantidade de crianças por família nessa região é... Queridos, primeira coisa, vamos somar todo mundo? Vamos somar? Porque você lembra que a mediana é o cara do meio. Então eu preciso ter o total para ver quem está no meio. Tudo bem? Então quando eu somar todo mundo, 100 mais 400 vai dar 500, com mais 200, 700, com mais 150, 850, tudo bem? Com mais 100, 950, com mais 50 mil, tudo bem? Então, o meu total aqui, ele é igual a 1000. Fechado? Tá? E não sei se você sabe, mas a primeira fórmulazinha que a gente tem de mediana, primeira fórmula que tem para trabalhar de mediana, ela fala que a quantidade de elementos a gente soma com 1 e divide por 2. A minha quantidade de elementos ela é 1000. 1000 mais 1 dividido por 2, você vai ter 500,5. Então, quando acontecer de você ter um valorzinho quebrado... Opa, eu fiz besteira, né? Toda vez eu faço isso. Toda vez de acontecer de você ter um valor quebrado, porque só tem duas opções. Ou ele vai dar um valor quebrado, ou ele vai dar um valor inteiro. Óbvio, né? Super gênio. Quando der um valor quebrado, não existe posição quebrada, quer dizer que você tem duas. Então a posição que me interessa é a posição 500 e a posição 501. Lembra que eu falei que as duas questões de mediana que a gente teve, as duas trabalhou em cima de pegadinha? Essa daqui não deixou barato, também veio perturbar a gente com essas pegadinhas aqui. Por quê, Cassé? Porque imagina aqui, o número de crianças por família já está organizado em ordem, então bastava eu procurar a posição da mediana. Então a mediana ela é a posição 500 e a posição 501. Só que nesse caso, olha o que vai acontecer. Eu tenho, vamos lá, imagina que eu peguei o número de crianças por família. O número de famílias que tem 0 crianças, são 100 famílias, tudo bem? Então eu tenho 100 famílias que não tem nenhuma criança. E se eu botasse todas elas na ordem, eu botaria 0, 0, 0, 0, e o 0 100 vezes até eu finalizar. Então imagina que eu estou botando em ordem crescente, tá? Já que a mediana a gente tem que botar em ordem crescente. Então aqui eu tenho 100 vezes o 0. Tudo bem? Então aparece 0, 0, 0, tá? Se eu fosse botar mais na ordem o 1, aí eu ia botar mais 400. Então, botando mais 400, eu teria 1. Isso aqui 400 vezes. 400 vezes. Vou só botar o vezes para você entender do que eu estou falando. Tá? Para você não pensar que é um resultado. Estou na frente, né? Desculpa. E o que acontece? Quer dizer, então, que a minha mediana, um dos meus termos de posição 500, é esse último rapaz aqui. Esse daqui está na posição 500. Sabe por que ele está na posição 500? Porque já tinha um 100 antes dele e ele ainda botou mais 400. Então, o meu termo que está na posição 500, com certeza absoluta, é o termo de número 1. Tudo bem? Percebe? E depois, quando eu fosse pegar o próximo termo, nosso próximo termo na ordem, ele seria começando com 2. Então, eu teria 200 pessoas, mas eu sou campeão. Ah, é porque eu estou botando o dedo aqui, desculpa. Aí eu teria mais 200 pessoas, então, depois do 500, aí eu teria mais 2, 2, 2, 2. E assim vai até eu fechar onde? Até eu ter mais 200 vezes o 2. Tudo bem? Então, até aqui eu tenho 600 números ao todo. Mas eu quero que você entenda que aonde termina um, começa o outro. E aonde termina o 1? Termina na posição 500. Onde começa o 2? Se o 2 é o próximo, ele começa na posição 501.
Logo, quem está na posição 500 é o 1, na posição 501 é o 2. Então, os meus dois termos de mediana é 1 e 2. Quando a gente tem dois termos de mediana, a gente soma todo mundo e divide por 2. Isso daqui vai dar 3 dividido por 2 dá 1,5. Tudo bem isso daí, queridos? Gabarito, fácil, né? Fácil. Você já deixou esse like pra gente aí? Não esquece do like, pelo amor de Deus. Foi tão fácil que eu até esqueci de pedir o like. Dê esse like pra gente, por favor. Olha aí, questãozinha light, bate o print aí pra vocês, se você quiser. Tudo bem? Espero você no próximo vídeo. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau.